Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Estatística. Nessa videoaula a gente vai falar sobre correlação e qual a sua importância, dentro da estatística. Bom, nós temos aí que existem várias situações, em que o pesquisador ele tem interesse em estudar a maneira como duas variáveis, no caso aí genericamente chamadas de x e y, estão relacionadas. E mais ainda, tem um interesse em medir o seu grau de associação. Daí nós temos então que a medida de correlação ela pode ser utilizada quando se quer saber quando duas variáveis possuem algum tipo de relação, de maneira que quando uma varia, a outra varia. Geralmente, é dessa forma, apesar que a gente vai falar daqui a pouco, um pouco da questão da causalidade e também da correlação. Então, dessa forma, o que a gente tem? A correlação, dependência ou associação, vai ser qualquer relação estatística, causal ou não, questão da causalidade aí, entre duas variáveis, sendo que correlação é qualquer relação dentro de uma ampla classe de relações estatísticas que vai envolver a dependência entre duas variáveis. Então, quando a gente estuda, trabalha com correlação, a gente está interessado em tentar estudar, medir esse grau de associação entre duas variáveis. Bom, então eu tenho que uma correlação, é uma relação entre duas variáveis. Então, os dados aí, eles podem ser representados de que maneira? Como pares ordenados, x e y. Então, aqui você tem os pares ordenados, cada par ordenado gera para mim um ponto lá no plano cartesiano. O x, aí, então, algumas vezes é chamado de variável independente ou explanatória e o y como variável dependente ou resposta. Apesar que quando a gente estuda a correlação, muitas vezes também a gente está estudando a regressão, E aí, na regressão, a gente fala entre variável independente e variável dependente. Já na correlação, algumas vezes a gente pode até falar entre variável dependente e independente, mas geralmente não é necessário estipular quem é a variável dependente ou quem é a variável independente. Bom, aí a gente tem um gráfico, um importante gráfico aí, que é dos pares ordenados, que é o chamado diagrama de dispersão. Em um diagrama de dispersão, os pares ordenados, x e y, são colocados no gráfico como pontos num plano cartesiano, um plano coordenado aí. Então, por exemplo, vamos verificar o seguinte conjunto de observações aí, x, y, e construirmos o diagrama de dispersão para esse conjunto de observações. Então, perceba aí que para cada valor observado de x, eu tenho um valor correspondente lá em y. Então, 68,90 é um par ordenado, 72,85 é outro par e assim por diante. Daí, então, perceba, a gente tem vários pontos aqui, vários pontos. Então, eu peguei então, cada um desses pares ordenados aqui e representei com um ponto aqui, no eixo x, y, E aí, por meio desse conjunto de pontos, a gente vai buscar, tentar verificar qual tipo de relação que existe entre as variáveis. Será que tem uma relação, existe uma relação linear, ou existe uma relação não linear? Se a gente verifica que é possível construir uma reta que passe pelo maior número desses pontos, ou às vezes uma parábola, enfim. Esse é o nosso objetivo. E aí, por meio desse gráfico de dispersão, a gente tem uma ideia do tipo de relação entre essas duas variáveis aí. Bom, e para tentar aferir essa relação, tentar medir essa relação, esse grau de associação aí, existe um chamado coeficiente de correlação linear. Esse coeficiente de correlação linear, coeficiente de correlação de Pearson, ele, então, é uma medida da força e da direção de uma relação linear entre duas variáveis, E aí a gente tem que ele é representado por R, um R minúsculo, onde esse R é chamado de coeficiente de correlação amostral, porque na maioria das vezes nós trabalhamos com os dados amostrais, E aí a gente tem essa fórmula aí,
né? Ela pode às vezes assustar a gente no primeiro momento, mas aí nós temos que o N, né, denota o número de observações, né, o número de pares ordenados que nós temos, o número de pares de dados. Esse somatório aqui é o somatório do produto de x com y, né, é a soma dos produtos, né, de x com y, menos a soma, menos o produto da soma de x com y. Isso aí dividido, né, pela raiz quadrada, pelo um produto de duas raízes quadradas, né? N somatório de x ao quadrado menos somatório de x elevado ao quadrado, né? Vezes o N somatório de y ao quadrado menos somatório de y elevado ao quadrado. Bom, e aí agora é mostrado para nós, né, alguns gráficos aí, no caso gráficos de dispersão, para a gente verificar a questão da correlação. Então, por exemplo, nesse caso aqui a gente tem uma correlação linear negativa. Significa o quê? Significa que a partir do momento que o valor do x aumenta, o valor do y está diminuindo, está decrescendo, tá? E aí a gente tem do lado de cá uma correlação linear positiva, ou seja, a partir do momento que o valor do x aumenta, o valor do y também vai aumentando. Nesse caso aqui, né, nós temos um caso onde não há a correlação, né, ou seja, a correlação nesse caso aqui é praticamente zero, né, o próximo é de zero, né? E esse outro caso aqui, né, que mesmo que as variáveis estão associadas, mas a gente não tem, né, um coeficiente aí de correlação, porque no caso nós temos uma relação aí quadrática. Bom, o coeficiente então de correlação, né, o R, né, esse valor do R, ele não depende de qual das duas variáveis em estudo é chamada de x e qual é chamada de y. Aí no nosso caso, né, é irrelevante quem é x e quem é y. E ele independe das unidades com as quais x e y são medidos. Então, por exemplo, o x pode ser dado em metros, né, o y também em metros, mas a unidade final lá vai ser dada vai ser um número adimensional, né? Então, essa unidade aí não é relevante. E o valor do R, né, ele é um valor maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, né? Então, ele é um valor que varia de menos 1 até 1, tá? Então, você não tem uma correlação que seja algum valor maior do que 1, por exemplo, ou menor do que menos 1. Sendo que a correlação é igual a zero ou próxima de zero, né, denota para nós a ausência, né, de associação entre essas duas variáveis aí em estudo. Daí nós temos então, se o R, né, igual a 1, todos os pares, né, x, y e i estão alinhados em uma linha reta, com coeficiente angular positivo, e se o R é igual a menos 1, todos os pares x, y e i estão alinhados, né, ou seja, sob uma reta, com coeficiente angular negativo. Nesse caso aqui convém dizer, né, que quando x é igual a 1, a gente tem uma relação determinística, bem como quando quando R, né, é igual a 1, nós temos uma determinística, uma relação determinística. E quando ela é igual a menos 1, também temos uma relação também determinística. Aí nós temos que o R ao quadrado, né, o chamado também R2, é o chamado coeficiente de determinação. Esse coeficiente de determinação, sugiro que vocês assistam ao vídeo de regressão, ele resultaria, né, de um ajuste de um modelo de regressão linear simples. Então, quer dizer, esse valor aí do R2, né, o valor maior ou igual a zero, né, e menor ou igual a 1, quer dizer, ele varia de 0 até 1, sendo quanto mais próximo de 0 ou 100%, né, melhor é o ajuste. Bom, vamos então agora, né, calcular o coeficiente de correlação linear do conjunto de dados a seguir. Então, eu tenho os valores, né, x, né, e os valores de y, os pares ordenados aí, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, então, que eu tenho que fazer é calcular esses somatórios, né? No caso aqui, quando o meu x aqui, eu tenho de x, eu tenho 12 observações, o y também, eu tenho 12 pares ordenados, né? Então, meu n aqui, que é o tamanho da amostra, né, ele é igual a 12, o número de pares, 12. Aqui é a soma do produto, né, de x com y, ou seja, 68 vezes 90 mais 72 vezes 85 mais 65 vezes
88 mais, assim por diante, né? Essa soma aqui, né, é igual a 74.243. Depois, né, a gente tem aqui a soma de todos os valores observados de x. 68 mais 72 mais 65, enfim, até mais 72. Essa soma aqui é igual a 827. Aqui no caso é a soma do y, né, 1075. Aí a gente tem agora a soma dos valores de x ao quadrado, né, ou seja, 68 ao quadrado, mais 72 ao quadrado, mais 65 ao quadrado, mais até 72 ao quadrado. Essa soma toda aqui dá 57.235. E aí que depois nós temos a soma, né, nesse caso aqui, dos valores de y ao quadrado. Essa soma aqui, então, é igual a 96.545. Bom, é possível também você obter esses valores por meio da calculadora científica. E, geralmente, na calculadora científica, né, nós temos que definir qual é o modo que a gente vai trabalhar. No caso, a gente tem que colocar no modo estatístico, tá? Daí, naquela calculadora Cássio, né, bastante comum, a gente liga, então, a calculadora, coloca no modo estatístico, que é o SD, né, o 2, e aí, automaticamente, a sua calculadora está no modo estatístico. É possível, né, que você apagar os dados da memória dessa calculadora, então, dá um stat clear, né, aí nessa calculadora. Por quê? Porque você pode ter dados aí na memória, né, na memória dessa calculadora. E aí, depois que você apagou os dados aí, né, e você está trabalhando no modo estatístico, você vai digitá-los. Você vai digitá-los na forma de pares ordenados, né? Então, você digita lá, por exemplo, 68, né, vírgula, né, 90, M+, 72,85, M+. Então, vou digitando todos os valores, né? Uma vez que você digitou esses valores, você pode ir em Shift, o SSUM, e aí, da calculadora, ele vai te dar todos esses valores aí, a soma de x vezes y, soma de x, soma de y, soma de x ao quadrado e soma de y ao quadrado. Se você apertar Shift e SVAR, você também já pode obter lá o valor do coeficiente de correlação já pronto, né? Já obtido lá. Bom, aí seguindo, né, vamos aplicar a fórmula lá para a gente calcular esse coeficiente de correlação. Então, aí 12 vezes 74.243 menos 827 vezes 1.075. Aí dividido pelo produto dessas duas raízes quadradas aí, tá? Aí fazendo toda essa conta, nós encontramos que o coeficiente de correlação é igual a 0,6514. Bom, muitas vezes, né, aí depende também, não tem talvez um consenso, né, onde dizer o que é uma correlação forte, mas geralmente aquela correlação, quanto mais próxima de 1, né, é dito uma correlação forte, no caso positiva, ou quanto mais próxima de menos 1, ela também é dita uma correlação forte, porém ela é negativa. Bom, mas aí a gente também, né, é importante a gente fazer um estudo, né, ao respeito do coeficiente de correlação populacional, que é o Rho, né? O amostral a gente chama de R, o Rho a gente trabalha como coeficiente de correlação populacional. Então, uma vez calculado aí o R, né, o coeficiente de correlação amostral, devemos determinar se há evidência suficiente para decidir, né, se o coeficiente de correlação populacional é significativo. Bom, mas aí eu tenho então um teste de hipótese, né? Eu preciso ter um teste de hipótese aí, que por sua vez ele pode ser uni ou bilateral. Aí as hipóteses nulas e alternativa podem ser dadas dessa forma. Então, no primeiro caso aqui, a nossa hipótese nula H0 é o Rho, né? Porque é um coeficiente, a gente testa, né, para o parâmetro populacional. Então, eu estou dizendo que é igual a zero, ou seja, nesse caso significa que não há correlação, não há associação entre essas duas variáveis aí. Contra a hipótese alternativa de que na H1, né, que o Rho é menor do que zero, né, ou ele pode ser maior do que zero, né, ou ainda, nesses dois casos, claro, né, são testes unilaterais, no caso a esquerda e a direita, ou ainda a gente pode ter também isso aqui, né, o Rho diferente de zero. Aí, no caso, a gente teria um teste do tipo bilateral. Aí, a estatística do nosso teste vai ser dada por meio dessa fórmula aí, que vai ser o T, né?
é o R sobre um sigma de R, ou seja, é o R, que é o coeficiente de correlação, dividido pela raiz quadrada de 1 menos R ao quadrado, né? Dividido por N menos 2. O N é o número de observações que eu tenho. Então, isso aí segue uma distribuição T com N menos 2 graus de liberdade, né? E nesse caso, o N denotando o número de pares de dados que nós temos. Então, vamos ver um exemplo aí de como que funciona, né? Ou como que a gente pode calcular o coeficiente de correlação, para calcular o coeficiente de correlação, mas também para fazer o teste, né, do coeficiente de correlação. Então, nesse caso, o exemplo nosso diz o seguinte, que o economista, ele quer, né, determinar se existe relação linear entre o produto interno bruto, o PIB, em trilhões de dólares, né, de países e as respectivas emissões de dióxido de carbono, né, CO2, em milhões de toneladas métricas, né. Aí os dados são dados a seguir aí. Então, tem o PIB de alguns países aqui, né. Nesse caso aqui nós temos ao todo 10 observações, não, 10 pares de dados, né. Então, tem um PIB aqui, e aqui nós temos o CO2, né, as emissões. Então, por exemplo, 1,7, 552,6, 1,2, 462,3 e assim por diante. Temos esses pares aí. Aí ele falou, teste a significância desse coeficiente de correlação. Quando o teste ele é mais amplo, ou seja, para a gente testar, né, nesse caso, aqui a gente vai utilizar um teste do tipo bilateral, né? Não foi estipulado, por exemplo, se ele seria unilateral ou à esquerda ou à direita. Como ele está bastante amplo aqui para testar a significância, então, nesse caso aqui, né, nós vamos fazer um teste aí, bilateral. Vamos considerar um alfa igual a 5%, tá? Então, nosso teste ele vai ser dado dessa maneira. Então, eu vou enunciar as hipóteses do teste. A hipótese H0, o ρ é igual a zero, contra a hipótese alternativa de que o ρ é diferente de zero. Bom, essas são as hipóteses aí do meu teste. E agora eu vou calcular a estatística do teste. Para fazer isso, eu preciso saber o meu valor do N, que nesse caso é 10, e o valor do R, que nesse caso é 912. Então, aí vocês vão ter que fazer, ou usa a calculadora, né? Ou pode usar algum software aí para você obter esse valor do coeficiente de correlação. E aí, então, a estatística do teste é dada por meio dessa fórmula aí. Então, 912 dividido pela raiz quadrada de 1 menos 912 ao quadrado, dividido por 10 menos 2. Fazendo essa conta, então, nós obtemos o valor de 2,289. Bom, aí agora, né, nós vamos definir as regiões críticas do nosso teste, né? Então, como a distribuição T, então eu tenho aqui o esboço da curva, né, da T de Student, e aí nós temos, lembrando, né, que nas extremidades nós vamos ter lá a área correspondente às regiões, nesse caso, de rejeição, né? Porque o teste é bilateral, por isso eu divido o alfa aqui por 2, né? Então é 0,05 dividido por 2, então vai dar 0,025 à esquerda e 0,025 à direita. E aqui nessa área central é a área de não rejeição da hipótese nula, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha tabela T de Student, vou olhar o alfa relacionado ao valor 0,025, e aí no número de graus de liberdade eu vou considerar 10 menos 2, ou seja, nesse caso, 8 graus de liberdade. Olhando na tabela lá, nós encontramos o nosso valor T0, né, que seria o valor crítico aqui, sendo igual a 2,306. Bem como a distribuição T também é simétrica, né, menos 2,306 aqui à esquerda. Percebam, né, que nesse caso nosso aqui, o meu valor de T calculado aqui, ele vale 6,289, né? Então, ele está lá na área de rejeição da hipótese nula, tá? Então, ele está aqui na área de rejeição. Portanto, né, nós vamos, então, rejeitar essa hipótese nula, tá? Daí, agora, a gente precisa escrever qual é a conclusão do nosso teste. Então, há evidência suficiente, né, ao nível de 5% de significância para concluir que há uma correlação linear entre o produto interno bruto e as emissões de dióxido de carbono. Bom, daí é importante também, né, quando a gente estuda correlação,
a gente tem uma ideia também da questão da causalidade, né? Então, como a gente já viu, né, o fato de que duas variáveis serem fortemente correlacionadas não implica em si uma relação de causa e efeito entre elas. Como assim? Você não pode dizer, por exemplo, que o x causa y, né, ou y causa x, dependendo. Mesmo que a correlação às vezes seja alta, você precisa investigar isso aí de uma forma mais profunda, né, para determinar se de fato essa relação causal entre as variáveis ela é procedente ou não. Daí, quando então a gente tem uma correlação significativa entre duas variáveis, o pesquisador tem que levar algumas considerações, né? Como, por exemplo, existe uma relação direta de causa e efeito entre as variáveis, daí você tem um problema em estudo, né? E você tem que fazer, que refletir de fato, né? Verificar de fato se x causa y, por exemplo, né? Daí, um exemplo a gente pode considerar, né, a relação entre produto interno bruto, conforme a gente viu no exemplo anterior, e as emissões de dióxido de carbono. Será que isso é procedente? Ou seja, seria razoável concluir que um aumento no produto interno bruto de um determinado país vai resultar em maiores emissões de dióxido de carbono? Se isso for procedente, de fato, há uma relação causal entre essas duas variáveis. Outra questão também é uma relação reversa, né, de causa e efeito entre as variáveis, ou seja, o y causa x, por exemplo, né? Também a gente precisa verificar se é possível, né, que a relação entre as duas variáveis possa ser causada por uma terceira variável, ou talvez pela combinação de diversas outras. Então, isso aí pode acontecer, né, quando existe uma terceira variável, uma quarta, ou enfim, N outras variáveis, né, que elas estão envolvidas no processo. Mas você pegou somente duas variáveis aí, e aí você precisa, né, estender sua análise e considerar também outras variáveis para ver se de fato nessa relação causal ela é procedente ou não, porque ela pode estar sendo contaminada, né, por outras variáveis aí que você não está considerando no seu estudo. E por último também a gente precisa verificar, né, se é possível que a relação entre essas duas variáveis seja uma coincidência. Dependendo do caso, pode ser que isso aí seja uma coincidência. Daí é interessante talvez você repetir esse estudo, né, em outras condições, com outras bases de dados, enfim. É interessante para você verificar se de fato o que pode ter acontecido é que seja uma coincidência. Bom, aí então nós temos, né, que determinar qual dos casos destacados é válido, como a relação de causa e efeito, para o conjunto de dados pode ser uma tarefa nem sempre muito fácil. Mas só de você calcular o coeficiente de correlação e investigar um pouco mais a fundo a natureza dessas duas variáveis, aí fica mais fácil de você concluir se de fato existe a relação da causa. Bom, para nós iniciarmos o nosso vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês agora, né, como que a gente calcula o coeficiente de correlação, né, usando o Excel. Bom, eu tenho então aqui a variável x, né, e o y. Aí eu tenho então os valores que eu digitei aqui para x, né, que foi aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, e os valores digitados aqui para y. Tá? Aí para a gente calcular a correlação aqui é muito simples. Basta eu vir aqui em fórmulas, né? Nesse caso aqui você vai procurar a fórmula estatística, né? Então, mais funções, né? No caso, a função estatística. E aqui na função estatística a gente tem várias, né? Tem distribuições, né? Tem variância, desvio padrão, enfim. Nós vamos utilizar o correl aqui, né? Essa função. Aí vai aparecer duas matrizes, né? Matriz 1 e matriz 2. A matriz 1 vai ser o x, né? Nesse caso, tanto faz para nós questão de ordem quem é x e quem é y. Né? No caso da regressão, isso é bastante relevante, mas para correlação, não. E depois, a 2, né? Aqui então, desculpa, aqui é a matriz, aqui no caso são os valores de x. Né? Agora, na segunda matriz, a matriz 2 são os valores de y, né? Que aqui seria a matriz 2. Perceba que aqui ele já aparece aqui para nós, né, o valor da correlação calculado, que é 0,00000.
0,6514, né? Então, posso dar um OK aqui, aí aparece já para nós o valor do coeficiente de correlação já calculado, 0,6514, conforme a gente calculou anteriormente. Bom, pessoal, nossa videoaula fica por aqui. Até uma próxima.